nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada de Wandinha. Wandinha é expulsa de mais uma escola após jogar piranhas em alguns alunos. Para não ser condenada, seus pais intervêm e a colocam na escola Nunca Mais, onde eles se apaixonaram. Os alunos da escola são excluídos e acreditam que ela irá se sentir bem, mas ela já entra planejando sua fuga. Só que ela é monitorada pela diretora Wems. Além disso, ela começou a ter visões, mas não conta para ninguém. Lá ela conhece sua colega de quarto Enid, uma garota lobo, mas que ainda não conseguiu se transformar. Também conhece o Xavier, que revela que se conheceram quando crianças, as suas famílias se conheciam e ela até salvou a vida dele no passado. Rapidamente ele se interessa por ela, o que gera ciúmes em Bianca, sua ex-namorada, mas a Wandinha não dá tanta bola para ele. Ela também se torna amiga do Eugene. Além disso, ela é obrigada a fazer terapia com Kimbot. Isso possibilita que ela vá à cidade onde conhece o Tyler, filho do xerife. Ela pede a ajuda dele para fugir e ele se interessa por ela, mas são interrompidos pelo xerife, que não fica feliz com a presença dela, pois acredita que o pai dela, o Gomes, se livrou de um assassinato no passado. Além disso, o xerife tenta solucionar uma série de assassinatos que têm acontecido na cidade. Logo, acontece o Festival da Colheita, onde a Wandinha e o Tyler se encontram para colocar o plano de fuga em prática. Mas a Wandinha tem a visão com o aluno, o Rowan, sendo morto. Ela o segue, mas o Rowan a ataca. Ele revela uma imagem da Wandinha, feita por sua mãe há 25 anos atrás. A mãe dele era uma grande vidente e ela contou que aquela imagem seria a destruição de todos na escola. Ele tenta matá-la para impedir isso, mas neste momento um monstro surge e mata ele. Com isso, a Wandinha decide que não irá fugir e quer descobrir toda a verdade e impedir que algo terrível aconteça. Ela relata o que aconteceu para o xerife, mas o Rowan surge como se nada tivesse acontecido e sai da escola sem dar as respostas que ela queria. Mais tarde, ela descobre que não era o Rowan, e sim a diretora Wems, que é um metamorfo e se transformou nele para proteger a escola e a cidade de um escândalo. Ela se aprofunda cada vez mais na investigação e descobre a sociedade de alunos secreta, Belladonna, da qual seus pais faziam parte no passado, mas decide não entrar e trilhar o seu próprio caminho. Lá ela encontra o livro com o restante do desenho e percebe que retrata um conflito dela com Craig Stone, considerado o pai fundador da cidade, que na verdade odiava os excluídos. Além disso, ela começa a ter visões com a sua antepassada Good e descobre que o Craig Stone matou vários excluídos, mas a Good conseguiu sobreviver e foi a responsável por matá-lo. Logo ela começa a desconfiar que o Xavier é o monstro. Ele parece esconder algo e sempre surge próximo aos ataques. Além disso, a Enid finalmente revela para o Ajax que gosta dele e os dois marcam de sair. Tudo dá errado, mas ocorre uma festa na escola onde os dois finalmente se entendem e começam a namorar. A Wandinha também vai na festa com o Tyler. Lá ela também se aproxima da Bianca, que desabafa sobre o seu relacionamento com Xavier, que terminou com ela por achar que ela o manipulava, e também do seu receio por nunca saber se alguém realmente gosta dela de verdade. Só que a Wandinha tem uma visão do Eugene sendo atacado na floresta, então ela corre para poder salvá-lo, mas quando ela chega, ele já foi atacado pelo monstro e ele é internado, o que desperta ainda mais o seu desejo por vingança. Logo chega o final de semana das famílias na escola. A Gabriele, mãe da Bianca, finalmente comparece, mas quer que ela volte para o canto da manhã, pois o seu canto de sereia está secando e o número de recrutamento está baixo. A Bianca consegue convencê-la a esperar que o ano letivo termine, então voltará para ajudar, mas depois quer ficar longe de todos eles. A família da Wandinha também comparece, mas o xerife surpreende a todos e prende o Gomes, pois o legista da cidade morreu e deixou uma carta confessando que fraudou o relatório da morte do Garrett Gates há 30 anos. O xerife sempre achou que o Gomes era culpado e fica feliz em prendê-lo, mas a Wandinha começa a procurar pela verdade e a sua mãe Mortícia revela que o Garrett era obcecado por ela e quando a viu com o Gomes começou a atacá-lo, até que foi para cima dela e ela o matou, mas o Gomes a protegeu de tudo. Juntas, as duas desenterram o Garrett e descobrem que ele já havia sido envenenado. A Wandinha tem uma visão e descobre que o pai de Garrett deu um veneno para ele acabar com os excluídos, mas o frasco quebrou e envenenou o próprio Garrett. As duas vão confrontar o prefeito, pois ele era o xerife na época e sabem que ele acobertou o que realmente aconteceu para não ser prejudicado e o obrigam a retirar as acusações contra o Gomes, que é solto. Após isso, a Wandinha se aproxima da sua mãe, que revela que Belladonna foi criado por Good para proteger os excluídos
após matar o Craig Stone. Também conta que apenas Good pode orientar a Wandinha sobre como usar a sua visão, então os pais vão embora. Além disso, Bianca vê que Lucas, filho do prefeito, está usando o bracelete do Canto da Manhã. Ela o alerta para que ele não seja manipulado e os dois se aproximam. Logo, a Wandinha tem nova visão com Good e tenta questioná-la sobre o uso do seu poder, mas ela não dá muitas respostas. Ela também mostra que a Wandinha precisa achar a mansão Gates. Após a morte do Garrett, toda a família dele morreu. Então a Wandinha vai até a mansão e vê o prefeito. Ela se esconde no carro dele, mas quando ele sai do carro para se encontrar com o xerife, ele é atropelado. Após isso, alguém o mata no hospital e a Wandinha percebe que alguém quer silenciá-lo. Além disso, a professora Thornhill tenta se aproximar da Wandinha. Ela é uma padrão, mas diz que se acha parecida com a Wandinha, que discorda e tenta se afastar. Logo, a Wandinha engana a Enid e o Tyler para eles irem na mansão, e lá ela percebe que a Lauren, irmã do Garrett, não morreu. O corpo dela nunca foi encontrado e parece que ela retornou, mas não sabem quem ela é e o prefeito procurava por ela. Além disso, ela descobre que o monstro é um Hyde, controlado por um mestre que o despertou, e percebe que ela está procurando por duas pessoas, o monstro e o seu mestre. Logo, ela começa a seguir o Xavier e vê que ele se encontra com a Kimbot, então ela suspeita que ela seja a mestre e ele o monstro. Mas após confrontar a Kimbot, ela é atacada e morta. A Wandinha então vai atrás do Xavier e encontra várias provas dos assassinatos com ele. O xerife surge e prende ele, mas o Xavier alerta que alguém armou para ele e fica chateado com a Wandinha, pois ele sempre gostou dela, mas ela sempre desconfiou dele. Após isso, ela decide dar uma chance para o Tyler. Ela o procura e se beijam, mas neste momento ela tem uma visão de que ele é o Hyde. Então ela conta para alguns colegas e juntos conseguem prendê-lo, mas a Wandinha quer torturá-lo para saber a verdade e os outros alunos desistem e contam para a diretora, que alerta o xerife e ele liberta o Tyler e exige que a Wandinha seja expulsa. Com isso, a Ames expulsa a Wandinha, que deve partir no dia seguinte, mas antes dela ir embora, ela visita o Eugene, que revela que viu botas vermelhas quando ele foi atacado, e ela percebe que o mestre do Hyde, na verdade, é Thornhill, a verdadeira Lauren. Ela pede ajuda da diretora, que se transforma em Tyler, e juntas vão confrontar a Thornhill e a enganam, fazendo ela confessar que é da linhagem do Craig Stone e que sua missão é continuar o trabalho dele e destruir os excluídos. Ela manipulou o Tyler, revelando sobre a mãe dele, que era uma Hyde, e ativou ele com substâncias químicas. Mas quando ela percebe que quem está lá não é o Tyler e sim a diretora, ela a mata e prende a Wandinha. Só que o Mãozinha vê tudo e alerta a Enid, que com a ajuda do Ajax reúne os alunos para ajudar. O Eugene também deixa o hospital para ajudar a Wandinha e o Mãozinha liberta o Xavier. Enquanto isso, Thornhill usa o sangue da Wandinha para libertar o Craigstone, pois Good não apenas o matou, mas o aprisionou. Ela consegue trazê-lo de volta e ele fere a Wandinha e parte para o colégio para poder destruir os excluídos. Mas neste momento, Good chega e cura a Wandinha, mas avisa que ela não conseguirá mais vê-la. A Wandinha vai atrás do Craigstone e o Tyler tenta impedi-la, mas a Enid finalmente se transforma e luta com ele, que é derrotado e preso. Já a Wandinha luta com o Craigstone e com a ajuda dos amigos consegue derrotá-lo. Então Thornhill surge, mas o Eugene usa as abelhas para atacá-la. Após isso, as aulas do semestre são suspensas e os alunos vão para casa. O Xavier tem as acusações retiradas e faz as pazes com Wandinha. Ele dá um celular para ela, para eles se comunicarem, mas ela já começa a receber mensagens de um stalker, que pode representar um risco. Gente, se esse resumão te ajudou, se inscreve aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. Também deixa o seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!